O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje a gente vai para o episódio 77, a continuação, e o desfecho aí do caso do policial canibal. Antes de começar, amigos, eu queria só pedir a vocês, se você ainda não segue o Crimecast no Instagram, queria pedir a você que nos seguisse lá para poder acompanhar sempre que for lançado um novo episódio, Então, se você puder aí nos seguir por lá também, vai ser de grande ajuda, tá? Para o pessoal que me ouve pelo YouTube, a gente tem o áudio dentro do YouTube e YouTube Music. Se vocês curtirem e comentarem lá dentro dos vídeos, algumas pessoas me escutam por lá. Se vocês puderem sempre curtir lá e comentar nos episódios dentro do YouTube, também será muito bom para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e ele continue ali sempre te notificando. Vocês que já se inscreveram, sempre que eu lançar um episódio, o YouTube vai te notificar, tá bom? Então é isso, amigos, a gente vai agora para a continuação do caso do policial canibal. Então, amigos, vocês lembram, quem ouviu aí o episódio 75, que foi a primeira parte, lembra que a gente parou ali no momento em que o Gilberto Valle, ele recebe a decisão, de que o veredito do júri não valerá mais. Então, ele é liberado para ir para casa, com uma tornozeleira eletrônica, e a gente parou exatamente nessa parte onde o Gilberto Valle diz que espera que o governo não recorra da decisão e que aquilo acabe de uma vez. Então, dito isso, amigos, eu vou continuar para vocês aqui com uma fala do psiquiatra, o Dr. Michael Wellner. O doutor diz que, talvez, o aspecto mais significativo do caso seja o de que a sexualidade de Gilberto era escondida e explica que, se alguém precisa esconder um aspecto do que o deixa excitado, então ele tem uma relação fundamentalmente desonesta com a parceira. E ao se ter relação desonesta, você pode até manter as aparências, mas geralmente a história nunca acaba bem, segundo Michael. E aí a gente vai ter uma fala da esposa do Gilberto Valle sobre a relação deles. Abre aspas. Ele sempre dizia que, como chegava tarde, não conseguia dormir imediatamente. Então ele ficava jogando, vendo TV e navegando na internet por algumas horas. E depois que engravidei, isso piorou. Ele ficava acordado até 3, 4 horas e às vezes até 5 da manhã, ou não dormia na nossa cama. Então, coisas estranhas começaram a acontecer. Fecha aspas. Kathleen, esposa de Gilberto, decidiu instalar um spyware no computador e acabou encontrando as conversas e tudo sobre o caso.
para quem não sabe, o spyware é um programa espião que se coloca, né, num computador, num notebook, e ele passa a monitorar, vigiar o que uma pessoa faz ali, né, o que a pessoa acessa e tal. Ela continua falando, né, a esposa do Gilberto, abre aspas. O programa instalado registrava tudo que era digitado e todos os sites visitados. Ele fazia capturas de tela a cada 5 minutos de tudo o que acontecia. E havia todos esses sites que eu nunca havia visto. Isso aqui é o relato da própria esposa do Gilberto quando ela descobriu tudo. Darkfetish.net, Sexy Amazons, Dark Fat, Motherless, Fat Life. Esses eram todos os sites que o Gilberto visitava, né, quando ela verificou lá o programa. E ela continua falando. Eu sei que sadomasoquismo é popular como em 50 tons de cinza, mas isso era diferente. A garota da página inicial estava morta. Num desses sites era como se a pessoa da foto estivesse morta. Olha isso. Eu notei numa captura de tela que foi feita um e-mail desconhecido. Então, acessei o e-mail do Yahoo com a senha que Gilberto usava para tudo. De repente, eu estava vendo fotos de amigos e de pessoas que nós conhecíamos. Havia milhares de fotos. Fecha aspas. Então, olha isso, cara. Só para resumir tudo aqui, foi a esposa do Gilberto que descobriu tudo. Justamente percebendo, né, e achando estranho como ele sempre que chegava do trabalho, ele ia para a TV, ia para o computador, passava a madrugada no computador. Então ela decide colocar esse programa espião e aí ela descobre tudo, simplesmente tudo, e inclusive o que ela encontra, além dos sites, né, que eu já mencionei aqui, fotos das pessoas que eles conheciam, né, de amigos. Essa questão da própria esposa ter colocado o programa foi o que gerou todo o caso. Gilberto lembra que a esposa o confrontou e depois foi embora com o bebê. O policial diz que não sabia que sua mulher planejava fazer e nem quanto tempo ficaria fora de casa, mas diz que mantiveram o contato. Em um aplicativo de mensagens, Kathleen dizia que precisava saber quem Gilberto era de verdade e diz também que se sentia traída e horrorizada. A esposa de Gilberto diz que exige saber a verdade. Kathleen continua e questiona o esposo se ele já tinha colocado ela ou o bebê numa foto do e-mail ou site. Gilberto responde, abre aspas, de jeito nenhum, eu juro, fecha aspas. Porém, em um e-mail, Gilberto Valle postou uma foto da esposa em uma espécie de álbum que ele chamou de Menu para o dia 4 de julho. Vocês sabem que o dia 4 de julho é o dia lá da independência dos Estados Unidos, né? Na descrição, Gilberto diz que a mulher tem 26 anos, 1,67 m, entre 67 e 72 quilos, casada e com uma bebezinha. No bate-papo, os parceiros do site se questionam e dizem, abre aspas, por que não via isso antes? Fecha aspas. Gilberto continua descrevendo a própria esposa na conversa pelo bate-papo com outros homens e diz que a mulher é, abre aspas, bem carnuda na bunda, nas coxas
e nas panturrilhas. Fecha aspas. Olha isso, bicho. Ele colocou ali a foto da própria esposa e descreveu ali o seu corpo e tal para outros homens. E aí, no relato dela, ela continua falando, né? Eu seria amarrada de cabeça para baixo e teria o pescoço cortado. Eles se divertiriam com o sangue jorrando de mim. E várias vezes ele disse que o sofrimento seria para o prazer dele. Ele faria durar o máximo de tempo possível e não sentiria remorso. É complicado, né? A mulher viu isso, leu isso, né? Viu com os próprios olhos tudo que foi falado, como ele se referia a ela. É difícil, né, cara, para ela. E aí tem uma frase do que o Gilberto disse sobre a esposa. Olha só mais essa frase. Abre aspas. Ela sofrerá com muita dor. O estupro não será nada. Fecha aspas. Quando a esposa descobriu tudo, Gilberto diz que foi muito difícil ouvi-la falar da relação deles, pois diz que os 3 anos em que estavam juntos tinham sido maravilhosos, em sua opinião. Gilberto diz que fazia aquilo à noite, mas que aquilo não afetava em nada sua vida pessoal, não afetava seu trabalho e nem sua família, e diz que ainda era um bom marido e um bom pai. Mas, de acordo com o FBI, Gilberto acessou o site darkfetish.net mais de 1000 vezes em 2012. Ele também acessou o site pelo celular, mesmo quando estava em serviço. O psiquiatra Michael Wellner diz que toda pessoa acusada de um crime vai negar, distorcer e racionalizar detalhes e fatos para tentar tornar seu comportamento aceitável. Gilberto Valle afirma que fechou todas as contas nos sites no dia anterior ao dia em que sua esposa descobriu tudo. Então, depois que ela descobriu, ele veio com essa história de que já estava fechando as contas e que não estava mais querendo, né, ver aquilo e tal. Gilberto contou que no dia em que a esposa colocou o programa espião, foi o mesmo dia que ele tinha resolvido parar de entrar em todos aqueles sites. E diz que tinha decidido fazer isso porque percebeu que aquilo estava começando a afetar sua vida em família. E diz que tinha sempre isso em mente. Se começasse a afetar sua vida em família, então deveria parar. O policial meio que lamenta quando lembra que se tivesse decidido parar com aquilo antes, sua esposa não teria ficado sabendo de tudo e nada daquilo teria acontecido. Ele conta isso depois, né? Que quando a esposa descobre tudo, ele diz que já era um momento e que por muito pouco ali, por questão de 1 ou 2 dias, ele não teria sido pego. Ele diz isso, né? Ele diz que já tinha decidido parar. Mas ele só falou isso após a mulher descobrir tudo. E foi justamente a esposa que ela não fez só essa questão de sair de casa, né, e deixar ele. Ela levou isso, foi ela quem levou isso para a polícia, né. Gilberto diz que isso pode parecer mentira, mas afirma que contou para seus advogados e para o Dr. Park Dietz e chega a dizer que jura por Deus e por sua filha que tinha começado a excluir tudo no mesmo dia que a esposa teria colocado o programa espião. E aí tem aqui uma conversa, né, do Gilberto com o Moody Blues, né, o cara que é da Inglaterra.
Essa conversa foi 2 dias antes da Kathleen sair de casa. Gilberto falou o seguinte para Moody Blues, abre aspas, fechei minha conta no darkfetish.net. E aí o cara perguntou, né? Mas por quê? E o Gilberto respondeu, para que ninguém me pegue, eu acho. Será se ele realmente já estava pensando em parar de ver aquelas coisas? Isso aí ele diz isso, ele inclusive jura, né? Então fica a cargo de cada um analisar se dá para acreditar nisso, né? O Dr. David Greenfield, também psiquiatra, diz que acredita que o fato de a defesa ter conseguido livrá-lo foi algo de muita sorte para ele, e diz que é muito incomum haver esse nível de pensamento violento e fantasia e, ainda assim, sair ileso. O psiquiatra diz que não ficaria chocado se ele fosse preso de novo. E aí a gente tem um relato de uma das juradas, e lembrando, né, esse relato foi bem depois já do caso e de eles terem dado o veredito deles, né? Uma das juradas afirmou em entrevista que ficou transtornada ao ver Gilberto Valle solto, pois acredita que, em sua opinião, Gilberto é perturbado. A jurada diz que ficou chocada ao saber que o juiz decidiu liberar o homem. A jurada afirmou também que, sobre o uso ilegal do banco de dados da polícia, todos os jurados concordaram que ele era culpado e que a acusação para conspiração foi que os fez pensar e analisar por um pouco mais de tempo. Dentre as conversas de Gilberto, uma chamou mais a atenção do corpo de júri, segundo a jurada. Ela explica que todo o júri sentiu que aquela conversa era diferente das outras. Era uma conversa em que Gilberto falou com Moody Blues sobre Kimberly Sauer, uma amiga do policial, que ele inclusive postou uma foto no site. Na conversa, Gilberto Valle diz que Kimberly era uma de suas vítimas favoritas e que já fantasiava com ela há pelo menos 10 anos. A jurada se recorda que eles leram a conversa por várias vezes e as pessoas que liam tinham de parar em alguns momentos, pois não aguentavam continuar lendo algo tão pesado e com muitos trechos inaceitáveis. Dentro dessa conversa, Moody Blues pergunta o que Gilberto faria com a cabeça de Kimberly. Gilberto respondeu o seguinte, abre aspas, enquanto comemos, a cabeça será um centro de mesa, congelado com a expressão final de terror e agonia. Fecha aspas. A jurada diz que ficou claro para todos eles que Gilberto estava indo na direção de colocar em prática a fantasia com Kimberly. Nessa mesma conversa, Gilberto afirma que vai ver Kimberly no domingo, e foi justamente a viagem que ele fez a Maryland com a esposa e a filha. A defesa sustentou que se tratava de uma viagem normal, porém, as conversas com Moody Blues indicavam que ele estava ansioso para ver a mulher. Foi apurado que Gilberto passou pelo escritório de Kimberly, pois ele deixou um recado para ela, perguntando se aquele era o prédio onde ela trabalhava. Gilberto então se encontrou com Kimberly em um café, junto com a esposa e a filha. Aquele encontro parecia ser apenas um encontro normal, entre amigos reunidos e conversando, enquanto Kimberly, ao mesmo tempo, conheceu a esposa e a filha de Gilberto.
Após encontrar a amiga, Gilberto retornou para sua cidade e para sua casa. Naquele mesmo dia, o policial foi para o computador e procurou o amigo do site para conversar e o informou de tudo sobre a viagem. No bate-papo, Gilberto disse que a amiga estava de dar água na boca e que quase não conseguiu se segurar. A jurada diz que o fato de Gilberto ter voltado da viagem e logo em seguida ter ido falar com Moody Blues foi o bastante para mostrar que ele tinha feito aquela viagem com o propósito de monitorar e entender como era a rotina de Kimberly e depois compartilhar isso com um dos amigos, visando o plano para sequestrá-la. Então, cara, essa visão dos jurados, né, mostrou que ele, em relação a essa mulher especificamente, tinha ali um desejo maior, vamos dizer assim, e aquilo já chamou muito mais a atenção deles para que eles tivessem a nítida impressão de que ele poderia sim tentar com essa mulher colocar um plano em ação, né? É isso a linha de pensamento deles ali, o raciocínio deles, né? E aí a gente vai para um mês já após lá a decisão que mandou o Gilberto Valle para casa, né? Ele estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Em torno de 30 dias após a prisão domiciliar, Gilberto recebe a notícia que a promotoria irá recorrer da decisão. Gilberto diz que tinha uma pequena esperança de que a promotoria não recorresse, mas estava ciente de que o mais provável era que isso acontecesse. Em conversas com a mãe, onde tem cumprido prisão domiciliar, Gilberto diz que acreditava que poderia sair de casa naquele fim de semana, mas que agora não sabe quanto tempo mais precisará ficar em casa. A mãe do policial diz que imaginou que aquilo tinha acabado, porém, não acabou ainda. Se a promotoria não recorre, ele já poderia ali, né, tirar a tornozeleira eletrônica e encerrar o caso por ali mesmo. Quando a promotoria recorre, ele continua na prisão domiciliar. Gilberto diz que a promotoria é esperta, pois sabem que ele é inocente e, segundo o policial, eles sabem que não há provas. Gilberto Valle diz que o que farão provavelmente é enganar o júri com uma papelada e que o júri eles podem até enganar, mas enganar o juiz eles não conseguirão. Olha só como ele estava já confiante, né? E aí eu vou ler para vocês aqui na íntegra o que falou o professor de Direito, né, da Universidade de Harvard, o Alan Dershowitz. E aí eu vou relatar a fala dele na íntegra, porque o que ele diz aqui, nesse momento, é algo que muitas pessoas poderão não entender e achar estranho, mas lembrem-se de que esse cara, né, ele está falando do ponto de vista do direito, né? Ele é um professor na área, né, e da Universidade de Harvard, vocês sabem, é uma das melhores universidades do mundo, mais conceituadas do mundo. E aí ele vai dar ali o parecer dele sobre esse caso, no momento em que o júri tinha dado um parecer em que o Gilberto Valle, para eles, era culpado, e depois disso a defesa recorre e o juiz anula o veredito do júri e ele está ali, vai para casa, fica em prisão domiciliar e ele está nesse momento. Então, olha só o que diz esse professor de Direito da Universidade de Harvard. Abre aspas.
Meu pai sempre me ensinou a defender os oprimidos, e o oprimido é sempre quem está num julgamento com todos os recursos do Estado, da polícia e da promotoria sendo usados contra ele. Ou seja, nas palavras do Alan Dershowitz, o oprimido é o Gilberto Valle, o réu. E aí ele continua: acho que os júris quase sempre não dispunham da presunção da inocência. Diante de um júri, sempre pergunto, ele diz que sempre pergunta isso, se a prova indicar que o réu talvez seja culpado, vocês o condenarão? Segundo Dershowitz, muitos do júri dizem que sim. Eu respondo, tirem essa pessoa. Talvez aqui entre aspas, né? Talvez não basta. Você deve estar disposto a liberar alguém que talvez faça algo ruim e que talvez tenha feito algo ruim. Talvez não basta. E aí ele vai falar uma frase que pode soar ainda mais estranha para a grande maioria das pessoas. É melhor 10 culpados soltos do que um inocente preso erroneamente. Não podemos permitir que o sistema comece a prender pessoas à torto e à direito se elas não tiverem cometido crimes. Então, olha isso, cara. O ponto dele aqui eu entendi que num julgamento é muito mais grave uma pessoa não ter cometido crime e ser considerada culpada do que 10 pessoas culpadas que talvez tenham feito algo. Não sei se vocês conseguiram entender, mas esse é o ponto. Então, é sempre bom dizer que isso seria dentro de um debate, né, de especialistas, né, advogados, juristas, para a gente ter uma noção. Mas o que o professor de Harvard, né, professor de direito de Harvard, diz é isso, que o talvez esse cara seja culpado. Num julgamento, isso não basta. Para ser condenado, tem que se ter todos os indícios, todas as provas, aliás, claras, né, que seja provado por A mais B e sem sombra de dúvida. Então é isso que ele quer dizer nessa fala dele, né? Gilberto diz que as pessoas começaram a considerar que o limite entre fantasia e realidade foi ultrapassado no momento em que ele foi para Maryland e se encontrou com Kimberly. Gilberto explica que quanto à coincidência com o bate-papo, diz que sabe que fez isso, mas que todo mundo sabe que ele foi ver a suposta vítima junto com a esposa e filha. Então não seria possível fazer nada naquele sentido. E que eles, e aí quando ele fala esse eles, ele está se referindo à promotoria, né? E que eles foi que transformaram aquilo em um episódio de vigilância. O jornalista Robert Coker diz que quando a promotoria sinalizou que Gilberto usou um computador para ter acesso a informações de algumas mulheres, ele acredita que houve sim uma violação, um crime, mas ao se analisar a linha do tempo de quando ele fez as pesquisas e de quando conversou sobre essas mulheres com outros membros do site, não fica evidente que ele planejou alguma coisa. Isso aqui já é a opinião, o parecer do jornalista que cobriu o caso, né? Dentro da investigação, se apurou que Kimberly Sauer foi pesquisada no banco de dados no dia
21 de julho de 2011. De acordo com as investigações, a suposta conspiração começou somente em janeiro de 2012. Outra mulher, Andrea Noble, foi pesquisada no banco de dados pelo policial em 20 de julho de 2011 e Maureen Hartigan foi pesquisada no dia 31 de maio de 2012. O jornalista diz que o caso seria mais consistente quanto à questão da conspiração se Gilberto tivesse feito a pesquisa e 5 minutos depois mandasse um e-mail compartilhando os endereços das mulheres com alguém, coisa que ele não fez. De acordo com o que foi investigado, não há nenhum registro de Gilberto Valle passando o endereço de alguma dessas mulheres para alguém do site. O jornalista diz que Gilberto também nunca informou os nomes completos das mulheres e cita um trecho das conversas no bate-papo em que Moody Blues pergunta qual o endereço de uma das mulheres. Gilberto responde que não poderia dar o endereço a ele. Erin Murphy, da Universidade de Nova York, explica que, sem dúvida alguma, a promotoria tentou convencer o júri, no mais alto padrão da lei, que Gilberto Valle estava sim concordando em sequestrar mulheres, mas neste caso, em sua opinião, não o fizeram. Erin Murphy explica que há uma tendência nas pessoas em punir alguém pelo que elas acham que aquele indivíduo seja, ao contrário do que elas realmente tenham feito. Em entrevista, uma das juradas diz que eles condenaram Gilberto pelo que ele pensou em fazer e não pelo que ele fez. Ou seja, o júri acreditou que ele agiria para, de fato, cometer um crime. Erin Murphy explica que quando a polícia recebeu a denúncia sobre Gilberto Valle, feita pela esposa do policial, eles agiram certo ao tomar a iniciativa de iniciar uma investigação. E aquilo seria inclusive algo simples de se fazer. Um policial entrar no site estando disfarçado, como se fosse apenas mais uma pessoa interessada naquele tipo de conteúdo. Ou seja, ele diz que seria muito simples, investigar. Bastava um policial entrar, ali fingindo ser mais um cara interessado no assunto e começar a ver o que os outros caras falavam realmente, O jornalista Robert Coker diz que desde que o caso de Gilberto Valle veio à tona, houve um movimento de outros casos relacionados ao site em que policiais criaram uma operação à paisana e com essa operação, alguns usuários do site foram condenados, como por exemplo um homem chamado Christopher Ash e outro chamado Richard Meltz, que chegaram a se encontrar com os policiais disfarçados, imaginando que estariam planejando sequestrar mulheres realmente. O tal Christopher Ash chegou a criar um kit em que tinha vários itens que seriam usados numa hipótese de sequestro e tortura reais. Ash estava de posse de agulhas, algemas e espéculos. Além disso, o homem também adquiriu uma arma de choque, ou seja, esses homens que foram pegos pela operação à paisana dos agentes levaram seus planos muito além do que Gilberto Valle levou. Então, amigos, nesses casos aqui, que eles estão fazendo uma comparação, casos em que uma operação à paisana da polícia realmente constatou, porque nesses casos os caras foram de encontro até os policiais,
sem saber, óbvio que eram policiais, né? Os caras estavam disfarçados, quando eles tinham combinado ali para realmente ir sequestrar mulheres. No momento que eles foram até o encontro dos policiais, eles estavam mostrando que realmente queriam fazer aquilo. E um deles, inclusive, tinha ali todo um aparato para utilizar agulhas, algemas e tal, e inclusive uma arma de choque. Então, o que fica demonstrado é que nesses casos aqui, realmente tinham mais provas, mais indícios, e os caras realmente foram condenados por isso. E fazendo um paralelo com o Gilberto Valle, já era diferente, né? Gilberto Valle não tinha esses materiais e não chegou aí realmente a tentar sequestrar uma mulher, né? Então, eles fazem esse paralelo, né? Lee Rowland, da Associação Americana de Liberdades Civis, diz que é muito difícil saber se alguém executaria ou não uma ação em particular e reafirma que não há como saber, não tem como, e que as autoridades não têm uma varinha mágica que faça eles adivinharem quando algo do tipo vai acontecer. Lee diz que não podemos dar ao governo a permissão para decidir quais fantasias correspondem ou não à expectativa das autoridades em relação à aceitação daquilo. Lee explica que se a primeira emenda protege uma pessoa de fantasiar sobre estuprar, matar e comer uma mulher, ela vai proteger tudo em que alguém esteja pensando, ou seja, o princípio é este. Lee diz que isso pode não deixar as pessoas à vontade, mas tem que ser aplicado de qualquer forma. Então, amigos, quando ela fala da primeira emenda, né, que a primeira emenda protege uma pessoa de fantasiar sobre qualquer coisa, eu vou explicar aqui para vocês aqui o que fala a primeira emenda, né? Eu vou ler aqui. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos protege a liberdade de expressão, de imprensa, a liberdade de reunião e a separação entre igreja e Estado. Ela foi ratificada em 15 de dezembro de 1791 e é parte da Declaração de Direitos. O texto da primeira emenda estabelece que o Congresso não pode criar leis que estabeleçam uma religião ou proibir o seu livre exercício. O Congresso não pode restringir a liberdade de discurso ou de imprensa. O Congresso não pode restringir o direito das pessoas de se reunirem pacificamente. O Congresso não pode restringir o direito das pessoas de fazerem pedidos ao governo. A primeira emenda é considerada um pilar fundamental da democracia americana e um elemento central da Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos. Resumindo, né, ela quer dizer que a primeira emenda ela dá base para que, se uma pessoa apenas fantasiou sobre algo, ela não cometeu crime. Eu li todo esse texto aqui sobre a primeira emenda para vocês terem uma noção, né? E aí, após mais de 4 meses em prisão domiciliar, Gilberto Valle será sentenciado pelo uso ilegal do banco de dados da polícia. Gilberto Valle chega ao tribunal cercado por jornalistas e fotógrafos e entra no prédio acompanhado por seus advogados. Algum tempo após entrar no tribunal, Gilberto Valle ouve sua sentença. O policial foi condenado por pena cumprida, ou seja, o tempo que ele já passou na cadeia por ter acessado o banco de dados da polícia de forma ilegal. Sendo assim, Gilberto Valle será liberado da prisão domiciliar. Ao sair,
Gilberto concede entrevista para os vários profissionais que o aguardam e estão do lado de fora do tribunal. Gilberto diz o seguinte, abre aspas, muito foi dito sobre mim quando essas alegações surgiram e eu não sou assim. As pessoas que me conhecem sabem disso e quero mostrar quem eu sou de verdade. É isso. Fecha aspas. Um dos jornalistas presentes pergunta a Gilberto se ele poderia lhes dar uma ideia de como ele se envolveu nisso inicialmente. Gilberto olha para os advogados que o orientam a não responder à pergunta e ele responde que não falará agora sobre aquilo. Então, cara, olha só. Depois de mais ou menos 4 ou 5 meses, né, de prisão domiciliar, ele realmente vai responder pelo uso ilegal do banco de dados da polícia, né? E aí eles consideram aquilo uma infração realmente, só que eles consideram que o tempo que ele já ficou preso, né? Vocês lembram que lá no começo ele ficou ali quase 2 anos preso, se eu não me engano 20 meses, 21 meses preso, então foi considerado que esse tempo que ele ficou preso já foi a pena por ele ter acessado o banco de dados de forma ilegal, ou seja, o cara estava livre. Nem a tornozeleira eletrônica ele precisaria usar novamente. E aí eu vou ler para vocês aqui algumas mensagens, né, da ex-esposa do Gilberto Valle, que ela manda ali para ele, né, durante um período, por um aplicativo de mensagens. Abre aspas. Acho que uma parte sua me quer de volta, mas a outra parte quer me matar. Não sei mais quem é Gil. Acho que não o conheço. Fecha aspas. Vai ter outras mensagens aqui, mas eu vou falar para vocês aqui outros pareceres aqui de outros especialistas, jornalistas. Para Laurie Penny, do The Guardian, o que torna alguém ético não é o que ele pensa, mas o que ele resolve fazer com os pensamentos. Na opinião de Laurie, alguém pode ter pensamentos depravados, mas se não fizer nada em relação a eles, ou se achar uma alternativa totalmente inofensiva, isso não o impede que ele seja alguém decente. Isso aqui é a opinião da Laurie Penny, do jornal The Guardian. Mesmo após ser liberado da prisão domiciliar, Gilberto ainda não está totalmente livre, pois a promotoria do seu caso terá até o fim daquele dia para fazer uma apelação, ou seja, até a meia-noite, Gilberto ficará acompanhando pela internet se a promotoria oficializou uma apelação. Claramente tenso enquanto aguarda até meia-noite, Gilberto Valle diz que tudo aquilo pode acabar ainda naquele mesmo dia e assim o caso será encerrado. Após várias horas de espera, chega meia-noite e Gilberto diz que acredita que a promotoria não oficializou a apelação. Porém, quando entra em contato com seus advogados, fica sabendo que a apelação foi enviada às 19h30 e que ele não tomou conhecimento porque estava olhando na tela errada. Então, amigos, essa parte aqui, né, que informa, né, o que aconteceu ali com ele naquele dia, porque ele estava sendo acompanhado, né, depois de ficar em prisão domiciliar, ele estava sendo acompanhado. Então, esse momento em que ele sai do tribunal, né, liberado da prisão domiciliar, as pessoas ficaram acompanhando ele, né, tinham ali os advogados, né, a família, a mãe dele. Deu para saber ali, né, o que aconteceu naquele momento. E a promotoria oficializou uma apelação naquele mesmo dia às 7h30 da noite. A mãe de Gilberto não esconde a frustração com aquilo, mas diz que já esperava por isso. Depois de acessar o conteúdo da apelação,
Gilberto entende que a promotoria continua com o argumento de que ele perseguiu e vigiava uma suposta vítima e que, ao se encontrar com ela, tentou estabelecer confiança com a mulher, que é lá o caso quando ele foi a Maryland para ver a Kimberly. Gilberto diz que não está preocupado e diz à mãe que não se preocupe com aquilo. O processo de Gilberto Valle continua aberto. Gilberto está em casa e, após ser liberado da prisão domiciliar, passou a poder sair de casa, mas afirma que sente que continua sendo vigiado o tempo todo. O policial diz que algo bom que aconteceu foi que, após algumas semanas, quase ninguém mais o reconhecia na rua e que isso o deixa um pouco mais à vontade para sair. Gilberto diz que talvez o próximo passo a dar seja voltar a ter uma namorada e diz que já faz muito tempo que não se relaciona com uma mulher. Gilberto diz que quer dar esse passo, mas fica imaginando que, ao conhecer uma mulher, qual seria o momento certo de contar tudo o que aconteceu com ele. O policial diz que o mais provável é que ela saia correndo ao ouvir sua história, mas que pode ocorrer da pessoa ficar curiosa e se interessar por aquilo. Pode ser que exista alguém que se interesse em saber, em entender seu lado. Olha isso, bicho. Gilberto diz que sabe que para muitas pessoas ele deveria estar preso e que é impossível evitar que elas queiram isso, pois afinal de contas ele reconhece que cometeu um erro muito grave, mas que isso não custará o resto da sua vida. Então, amigos, para ficar claro aqui, a gente já está terminando o episódio, ele é considerado culpado no acesso ilegal ao banco de dados para obter, informações sobre as supostas vítimas. Mas a justiça considera que o tempo que ele ficou preso, em torno ali de 20 meses, foi já o suficiente para ele pagar por aquilo. E por que ele não fica totalmente livre? Porque a promotoria insiste que ele cometeu o crime de conspiração para sequestro, inclusive dando argumento lá de quando ele viajou para ver a Kimberly, era uma viagem de fachada para que ele entendesse, estabelecesse uma confiança com aquela mulher e entendesse como era a rotina dela e tal. Coisa que ele nega, ele usa como argumento para negar que ele foi viajar com a esposa e com a bebê. Então ele não faria nada, só que a promotoria diz que ele não faria nada naquele momento, para posteriormente colocar o plano em ação. Essa seria a tese. Mas aí depois de muito tempo, já tem muitos anos esse caso aí, em torno de 10 anos, não se teve mais notícias se o caso continua aberto ainda hoje, 2025, mas realmente não teve assim nenhuma outra informação depois disso, que há muitos anos atrás a promotoria continuou com a apelação. O Gilberto, ele inclusive escreveu livros, juntamente com outra pessoa lá depois disso. E aí eu vou terminar aqui o episódio para vocês, e trazer mais algumas informações. A informação do seguinte, que o Michael Van Hise, Christopher Ash e Richard Meltz foram presos porque eles de fato chegaram a tentar fazer um sequestro de uma mulher, que foi lá o caso onde policiais à paisana conseguiram colocar essa operação, eles disfarçados, e pegaram esses caras. E a outra informação é que o Dale Bollinger, que é o tal Moody Blues,
foi condenado a 9 anos de cadeia lá na Inglaterra por abusar sexualmente de uma criança. Olha isso, bicho. A Kathleen Mangan Valley, né, a ex-esposa do Gilberto, se separou dele quando ele foi preso e, posteriormente, foi concedida a ela uma medida restritiva em relação ao ex-esposo. Desde então, Gilberto Valley não pôde mais ver a filha. Então é isso, né, cara? É um caso que dá muito pano pra manga, né? A gente podia conversar bastante sobre o caso, sobre o ponto de vista de cada um. E eu vou aproveitar e pedir para vocês aí, né, que comentem sobre esse caso e podem comentar, né, principalmente lá no YouTube, que isso é muito legal lá pro canal, pro engajamento do canal, essas coisas. E me escuta pelo Spotify, também tem lá uma parte onde você pode comentar dentro do episódio. Se você me escuta por outros locais onde não tem como comentar, pode ir lá na postagem do Instagram e comentar lá dentro da postagem, né? Então, fiquem à vontade para falar sobre esse caso, né? E sobre os outros casos também, tá? Isso é muito bom para que a gente continue gerando aí engajamento, tá? É isso, amigos. Eu vou ficar por aqui e daqui a alguns dias eu volto aqui no Crimecast.